A moralidade é uma verdade escondida que a gente precisa descobrir? Ou será que é uma estrutura que a gente precisa construir? Hoje, a gente vai analisar a resposta bem prática que o rito de York da maçonaria dá para essa pergunta. Uma visão que enxerga a virtude não como um mistério, mas como um verdadeiro projeto de construção. Para a gente entender bem o rito de York, vamos começar contrastando duas visões. Pensa assim, de um lado a gente tem o Albert Pike. Para ele, a moralidade era uma espécie de labirinto místico, uma busca por uma verdade oculta, algo bem denso. Já do outro lado, temos o Thomas Smith Webb, e para ele a história era outra. A moralidade era uma construção, com um projeto claro, prático e com ferramentas para se levantar uma vida virtuosa. Bom, esse aqui é o nosso roteiro para hoje. A gente vai construir juntos esse entendimento, passo a passo, grau a grau dessa ciência moral tão prática. Ok? Vamos mergulhar nisso. E para começar, é preciso entender o princípio fundamental de Webb, que é, olha, surpreendentemente direto, sem rodeios metafísicos. Para o Webb, a moralidade não é nenhum quebra-cabeça complicado. Na verdade, ela se resume a 3 deveres muito práticos. O primeiro, um dever para com Deus. O segundo, um dever para com o próximo, com as outras pessoas. E o terceiro, um dever consigo mesmo, sabe? Aquele de sempre buscar o autoaperfeiçoamento. E essa jornada começa, claro, no primeiro grau. É aqui que o foco está em forjar o caráter fundamental da pessoa. É a pedra angular, a base de toda a estrutura moral. E aqui está o ponto crucial. Antes de qualquer ação, a motivação por trás dela tem que ser pura. A base de uma vida moral, segundo Webb, começa com a intenção correta. Simples assim. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante como Webb usa símbolos bem concretos, bem tangíveis, como lembretes diários para virtudes abstratas. O avental é como se fosse um distintivo de honra. E a régua, bom, a régua é uma ferramenta para ensinar que ser moral também é não desperdiçar a própria vida. Agora, vamos avançar para o segundo grau e ver como essa construção evolui do caráter pessoal para uma responsabilidade social bem mais ampla. A obra continua. Webb via o conhecimento e o intelecto não como segredos místicos, sabe, mas como instrumentos práticos para construir uma sociedade melhor, mais civilizada. Ou seja, a educação aqui é, em si, uma ferramenta moral. E olha só que interessante. Aqui se usam ferramentas simples de um construtor para ensinar 2 princípios centrais da moralidade social. Primeiro, a integridade pessoal, que é representada pelo prumo, para andar sempre reto. E segundo, a igualdade universal, que é o nível. Chegamos então ao terceiro grau, que confronta o teste definitivo do caráter. A pessoa ser capaz de manter seus princípios mesmo diante da morte. É o clímax de toda essa jornada moral. Esse grau ensina que o ponto mais alto da moralidade é uma lealdade que não se quebra, um compromisso inabalável com os deveres e as promessas. É a prova de fogo de que a estrutura moral construída nos graus anteriores é realmente sólida. E o símbolo-chave do mestre maçom é a trolha. Ela o transforma, na prática, em um agente de união e de reconciliação dentro da sua comunidade. A função moral agora é ativamente construir pontes entre as pessoas. Então, depois de passar por todos os graus, o maçom está equipado com um kit de ferramentas bem prático para viver uma vida virtuosa. E cada ferramenta tem uma função clara, totalmente aplicável no dia a dia. Não é nada abstrato. Mas a construção moral não para por aí, não. A lição final está na liderança. Porque, afinal, ter as ferramentas não é o suficiente. É preciso saber como usá-las para guiar outras pessoas. O líder, que é o mestre instalado, se torna o modelo de retidão. A responsabilidade aqui não é só viver essas virtudes, mas personificar essas virtudes, servindo como um projeto vivo para que outras pessoas também possam se construir. Isso mostra que a liderança no sistema de Webb não tem a ver com iluminação mística, mas sim com uma governança disciplinada, legal e, acima de tudo, exemplar. É o pragmatismo levado a um nível máximo da gestão. E isso tudo nos traz de volta àquela nossa comparação inicial. Só que agora, com uma compreensão muito mais clara da diferença profunda entre essas duas visões de moralidade. Uma busca aquilo que está oculto, a outra se preocupa em construir o que é visível para todos. A filosofia do Webb oferece uma resposta bem clara, né? Ela propõe que a virtude não é algo que a gente encontra por acaso, mas sim algo que a gente constrói, tijolo por tijolo. E isso deixa uma reflexão final para a gente. Na vida de cada um, o foco está mais em buscar uma verdade distante ou em construir ativamente um caráter sólido dia após dia.